E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero fazer aqui nesse vídeo um pequeno comentário. Mais uma vez, uma pessoa comentou aqui no vídeo, no vídeo aqui do canal, né? No vídeo eu tenho um vídeo aqui com o título Ser católico faz muito sentido, né? Faz sentido, né? Ser católico. E uma pessoa comentou lá nesse vídeo dizendo que o catolicismo só fez sentido durante 200 anos. Que a igreja, depois de 200 anos, a igreja se perdeu. E eu fico pensando, imaginando com quem essas pessoas aprenderam isso. Com quem essas pessoas aprendem isso? Primeiro, é preciso analisar que Jesus Cristo deu a sua promessa de infalibilidade. Quando Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, as forças do inferno não poderão vencê-la. Será se essa promessa era só para 200 anos? E no final do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer que quando Jesus envia a igreja, ele vai dizer que eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então nós temos a assistência do próprio Cristo na igreja. Temos a promessa de que as forças do inferno não poderão vencer a igreja. E temos a assistência de Cristo, do Espírito Santo. Enfim, temos toda a promessa e a assistência de Deus com a igreja. E eu fico imaginando onde é que esse cidadão aprendeu isso, que a igreja, depois de 200 anos, a igreja se perdeu. Logo ali, podemos dizer, no início, 200 anos, a igreja já passou de 2000 anos, tem a promessa de ir até o final dos tempos, de infalibilidade. Então, eu fico imaginando com quem essas pessoas aprendem isso, que a igreja, depois de 200 anos, se perdeu. Primeiro, que a igreja não se perdeu, ela tem essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, biblicamente, está lá na Bíblia, está no Evangelho. E segundo, na história da humanidade, o papel fundamental da igreja. Por exemplo, no século V, a gente vai saber que o Império Romano, todo aquele exército romano, todo aquele império, poderio romano, aquilo desabou tudo na mão dos bárbaros, como nos fala muito bem os historiadores. Desabou, Roma caiu, a poderosa Roma, o Império Romano, foi destruído, caiu, desabou. E o único ponto estável, o único ponto que tinha uma certa unidade, que tinha ali um princípio de unidade, era a Igreja Católica, no século V, E tem historiador que vai falar que tudo girava em torno do bispo de Roma. Então, se não fosse a igreja, se não fosse essa unidade da igreja, nós não teríamos a civilização que temos hoje. Então, a civilização ocidental tem uma grande dívida com a igreja. Agora imagine você se essa igreja tivesse falido, tivesse se perdido ali no ano 200, já no ano 200. Então nós não teríamos a nossa civilização. O que seria de nós se não fosse a Igreja Católica? A gente pode nos fazer essa pergunta. O que seria de nós se não fosse a Igreja Católica? Não teríamos ouvido falar de Jesus Cristo. Como diz muito bem o professor Felipe Aquino, não teríamos também ouvido falar dos clássicos que a humanidade conhece, Platão, esses clássicos gregos e romanos. As pessoas não teriam conhecimento, que foi tudo salvo graças à Igreja Católica, graças ao trabalho da Igreja Católica, dos monges, que tiveram esse cuidado de recuperar esses clássicos. A própria Sagrada Escritura não existiria, se a igreja tivesse caído ali no 200 anos. A gente sabe que a Sagrada Escritura que a gente tem hoje
não estava ainda formada, né? Não estava ainda canonizada. Então é lamentável ver um cidadão dizer: não, a Igreja Católica só fez sentido durante 200 anos, né? Então quer dizer que aquilo que eu costumo dizer: acredita em Jesus Cristo, acredita na Igreja no início, né, até 200 anos, outros chegam a acreditar até Constantino, mas depois diz que a Igreja se perdeu. Mas onde fica a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quer dizer que essas pessoas, elas não percebem esse grande erro que eles cometem, né? Eles não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. E o fator histórico também, né, de que foi a própria Igreja quem nos trouxe as Sagradas Escrituras. Sem a Igreja, nós não teríamos ouvido falar, né, de Jesus Cristo como a gente tem ouvido falar hoje, né? Talvez para nós fosse apenas um mito bem distante, né? Mas nada desse conhecimento que a gente tem hoje. Então é isso que eu deixo nesse vídeo, meus irmãos. Às vezes eu fico assim, imaginando com quem essas pessoas aprenderam para afirmar: olha, a Igreja Católica só fez sentido, né, o catolicismo durante, né, 200 anos, durante os primeiros, né, 200 anos, desprezando a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, desprezando, né, a própria história de que foi a Igreja quem salvou a nossa civilização, né? Sem a Igreja, repito, né, não teríamos conhecimento de Cristo, não teríamos conhecimento, né, dos clássicos, né, gregos e latinos. Então é isso aí que eu deixo nesse vídeo, né, essa informação. Que se esse cidadão for ver esse vídeo, né, eu pergunto para ele de onde ele tirou, né, esse conhecimento que ele tem de que a Igreja só fez sentido durante, né, 200 anos e não mais, sendo que é justamente o contrário, né? Quanto mais a Igreja crescia, enquanto mais a Igreja ganhava, né, corpo, mais a Igreja foi importante para todos nós, né, para toda a humanidade. Sem contar que a Igreja foi, né, e é a instituição que mais ajudou nesse planeta, que mais ajuda, né, nesse mundo. É a Igreja Católica. É a instituição que mais ajudou e a que mais ajuda, a que tem mais obra, né, de caridade no mundo. Então, como dizer que a Igreja é uma piada, como ele disse, né? Como dizer que a Igreja não faz sentido, né? Então quer dizer, né, que você vê por aí que é uma pessoa que está muito mal informado, né, nas suas teses, né, no seu conhecimento. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas, deixa um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.